Então, bora lá. Sejam bem-vindos, bem-vindas novamente. Estou gravando e eu vou começar a contar aí para vocês um pouquinho do texto. O texto que a gente vai trabalhar hoje é o Inconsciente, que é um texto de 1915. Tá? Já vou falar um pouquinho mais dele, mas antes eu vou voltar, né? Eu estava falando ali dos textos que a gente já trabalhou, que todas as gravações, então, estão no canal do YouTube. Depois eu compartilho o link com vocês. Mas, então, o primeiro texto que a gente trabalhou é esse texto primordial aí da psicanálise, que é a interpretação dos sonhos. A gente trabalhou um capítulo dele, porque aqui, né, no grupo, seria muita pretensão, né, minha, querer trabalhar o texto todo em um encontro. Não, a gente abordou ali o capítulo 3, né, que todo sonho é uma realização do desejo, mas é lá, né, na interpretação dos sonhos, nesse texto, no capítulo 7, que o Freud vai falar sobre o inconsciente, né? Então, é a primeira vez, assim, que o Freud publica, e ele apresenta, é a apresentação que ele traz do aparelho psíquico, né? Naquele momento, né, o que a gente conhecia do aparelho psíquico, que o Freud apresenta, é o inconsciente, o pré-consciente e o consciente. Então, já em 1900, o Freud começa a falar sobre o inconsciente, né? E aí ele vai trabalhando nos próximos textos, né, e muito preocupado, não é preocupado a palavra, né, muito empenhado em apresentar e, né, levar ali para o público, para futuros psicanalistas, para médicos, que era o maior público da época, ele vai apresentando e mostrando, então, a presença do inconsciente, como o inconsciente funciona. Então, a gente passou, né, pelas gravações, né, pelos textos que a gente já trabalhou, a gente passou pelo psicopatologia da vida cotidiana, que é lá que o Freud mostra como o inconsciente está presente na nossa vida, através dos atos falhos, através dos esquecimentos, dos lapsos. Então, ele vai mostrando, ó, o inconsciente está aí, e ele faz parte da nossa vida, né? Depois a gente trabalhou 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade. Depois nós trabalhamos o xiste e sua relação com o inconsciente, né? Então, nesse texto, o Freud fala que, né, ele fala do xiste, como esse mecanismo funciona para a pessoa que quer dizer algo que está lá dentro dela, inconsciente, muitas vezes recalcado, ele quer trazer aquilo e ele encontra uma forma aceitável socialmente para falar isso, que é através do xiste, né? Nós já estudamos também 5 lições de psicanálise, totem e tabu. O último, nós estudamos a introdução ao narcisismo. O último texto, né, a gente estudou a pulsão e seus destinos, hoje o inconsciente, e o próximo vai ser o além do princípio do prazer. A gente está lendo lá no grupo de terça, mas o próximo encontro, no dia 28 de agosto, é sobre além do princípio do prazer. Então, esses textos, né, tanto a pulsão e seus destinos, o inconsciente, né, o além do princípio do prazer, o Freud escreveu num período, na verdade, o além do princípio de prazer já é em 1920, né? Mas esse, o inconsciente, a pulsão e os seus destinos, os dois são de 1915. Então, é uma fase que o Freud está produzindo bastante. Vamos pensar que está acontecendo, né, a Primeira Guerra. Então, o consultório do Freud está vazio, as pessoas estão muito reclusas e ele está num período, né, bastante produtivo. E aí, então, né, ele apresenta e ele traz esse texto, que é o texto de hoje, o Inconsciente, de 1915. E aí, gente, sempre gosto de lembrar também, a gente fala ali das versões do texto, né? O texto que a gente está trabalhando, que eu dividi com vocês ali no grupo do WhatsApp, é um texto da editora Autêntica. Aliás, desculpa, é um texto da Companhia das Letras, que está nesse volume, que tem a fotinho aqui, que é 1914 a 1916,
tá? Que é da Companhia das Letras. Nós não temos esse texto ainda traduzido pela Autêntica, né? Eu ouvi que eles iriam, estão para publicar, primeiro eles iriam publicar a Interpretação dos Sonhos, que eles já publicaram, e agora o próximo eles devem publicar em breve, esse aqui, o Inconsciente. E aí, qual que são as ressalvas que eu deixo aqui para vocês, né? A gente falou bastante sobre isso lá no texto das pulsões, né? Que é a gente tem com a Companhia das Letras algumas questões de tradução, tá? Então, se vocês já leram o texto e viram essas, assim, tiveram dificuldades de entender, quando for reler, tenta onde tem nesse texto repressão, trocar por recalque, tá? E quando a gente vê, né, lá no texto das pulsões, instinto, a gente troca por pulsão. O que acontece? O tradutor da Companhia das Letras, ele não é psicanalista, tá? E ele sempre deixa claro, nas entrevistas que eu já vi dele, que o intuito dele não era a clínica. O intuito das traduções da Companhia das Letras, apesar de ser, né, uma boa tradução, o intuito era trazer o Freud mais como esse teórico, era ser um texto mais palatável para a gente ler, tá? Então, a gente tem que ter muito essa consciência quando a gente está lendo um texto da Companhia das Letras, que é importante a gente olhar para isso, porque existe uma diferença entre repressão e recalque. Então, estudem isso, eu não vou entrar nesse conceito, mas vamos pensar só assim, que repressão, eu entendo, né, a repressão como algo mais do consciente, né, mas é uma repressão, né, então vamos pensar, a repressão que as mulheres sofrem, é algo mais do consciente. Quando a gente fala de recalque, o recalque é do inconsciente. Se a gente for buscar, assim, tem algumas teorias que trazem, principalmente a teoria lacaniana, que o recalque, ele acontece só até a infância. Depois disso, a gente não recalca mais. A gente só vai atualizando recalques, tá? Mas como hoje, no texto de hoje, a gente vai falar bastante de recalque, então, quando vocês lerem no texto repressão, troquem por recalque, tá joia? E aí, eu até pulei alguns slides antes, né, mas algo que eu sempre digo, e digo agora para quem está chegando pela primeira vez, gente, se permitam, né, ler o texto sem entender totalmente ele, porque faz parte de uma construção, né, a gente vai ler os textos do Freud muitas e muitas vezes durante a nossa vida de psicanalista, né? Enquanto formos psicanalistas, a gente vai seguir estudando os textos. Então, eu sempre tento trazer aqui o conceito central, né, do texto. E hoje, o conceito central é vocês saírem compreendendo esse conceito do inconsciente, tá? E aí, o Freud, né, nesse texto aqui, ele define o seu inconsciente de uma maneira original, tá? Não como o inverso do consciente. Então, nesse período, né, não é o Freud também, né, eu já disse isso de outros termos que a gente tem na psicanálise, mas o inconsciente também não é algo, uma palavra cunhada e aliás, uma palavra criada pelo Freud. Outros teóricos da época já usavam o inconsciente nos seus textos, né, nos seus estudos, mas é o Freud que traz para a psicanálise essa conceito, essa noção que a gente entende de inconsciente hoje, tá? Então, o Freud, ele define, né, o seu inconsciente, né, o inconsciente freudiano, de uma maneira original. E aí, se a gente for, né, pensar em outras abordagens da psicologia, o que difere a psicanálise de outras abordagens é a existência, né, e acreditar no inconsciente. Se a gente for conversar com outros colegas, né, de outras abordagens, ou se a gente for conversar com pessoas leigas, né, o que a gente vai ver ali? Que não se tem essa noção de inconsciente,
pode ver que quando, né, eu sempre recebo muitos pacientes aqui que dizem, estava lá no meu subconsciente. Essa é uma expressão que a gente ouve bastante, né? Mas quando outras, né, abordagens, ou nós como leigos, estamos falando de subconsciente, a gente não está falando, as pessoas não estão falando do inconsciente. Esse subconsciente, ele entra mais no nosso pré-consciente, no que a gente entende de pré-consciente, tá? E eu vou explicar melhor isso assim, conforme, né, nos próximos slides, tá? Então, esse texto, O Inconsciente de 1915, ele faz parte dos textos metapsicológicos do Freud, tá? E o que seriam esses textos, né? Essa metapsicologia, esses textos, né? São os textos, falando de uma forma bem breve e resumida, que o Freud organiza e compila a sua teoria para delimitar esses conceitos fundamentais. Tá? E por que ele usa essa palavra metapsicologia? Ele pegou ali da metafísica, né? Então ele pegou o meta ali igual a metafísica, ele pegou uma metapsicologia para dizer que era algo que iria além da psicologia, né? Acima, meta, além, né? Então são os textos, né, que ele tenta organizar e compilar a teoria para deixar, né, registrado como um conceito fundamental. Então, como eu disse, né, ele começou a falar do inconsciente, ele apresentou, na verdade, né, a primeira tópica freudiana, lá em 1900. Só que ali, ele está falando da interpretação dos sonhos, ele apresenta, mas ele não deixa marcado como algo fundamental. Então, em 1915, ele volta, né, ele revê esse conceito e ele faz esse texto para deixar, né, marcado mesmo, delimitado ali como um conceito fundamental da psicanálise. Então, por isso, é um texto, né, da metapsicológico, né, do Freud. Tá? Então, o inconsciente, né, como psicanalistas, né, todos aqui a gente acredita na existência do inconsciente. Tá? E aí o Freud começa lá, eu copiei essa parte do texto, porque eu acho bastante interessante, que é o primeiro parágrafo que ele traz, né, na abertura ali do texto, até antes mesmo dos capítulos, né? Então, eu vou ler rapidamente aqui para vocês. Aprendemos com a psicanálise que a essência do processo de recalque, tá? Então, não é repressão, aqui é recalque, não consiste em eliminar, anular a ideia que representa o instinto, né? A pulsão, mas em impedir que ela se torne consciente. Então, olha aqui já, né, o Freud está trazendo isso de forma bastante clara, né? Então, o recalque, gente, ele não vai eliminar, né? O recalque, ele não vai fazer que sumam, que os traumas sejam eliminados, apagados. A função do recalque não é deixar que esse consciente, esses acontecimentos, essas vivências traumáticas existam. O recalque não vai fazer isso, né? O que o recalque faz é que ele deixe de manifestar, né? Então, esse é o movimento, não é eliminar, é deixar de manifestar. Então, impedir que ela se torne consciente. Dizemos, então, que se acha em estado de inconsciente, e podemos oferecer boas provas de que também inconscientemente ela pode produzir efeitos, inclusive aqueles que afinal atingem a consciência, né? Então, tá lá, tá recalcado, tá no inconsciente, tá eliminado, apagado, resolvido? Não, né? Então, Freud deixa aqui, né? Pode oferecer boas provas de que também inconscientemente ela pode produzir efeitos. A gente entende aí como sintomas, né? Inclusive aqueles que afinal atingem a consciência. Tudo que é reprimido, ou tudo que é recalcado, tende a permanecer inconsciente.
mas constatemos logo de início que o recalcado não cobre tudo que é inconsciente. O inconsciente tem o âmbito maior. O recalcado é uma parte do inconsciente. De que forma podemos chegar ao conhecimento do inconsciente? É claro que o conhecemos apenas enquanto consciente, depois que experimentou uma transposição ou tradução em algo consciente. Então, a gente tem acesso, né? O que ele está falando assim, como que a gente tem acesso a esse inconsciente? Quando ele faz essa tradução, quando ele aparece para o consciente. De que forma? Né? De que forma que a gente sabe que o inconsciente se manifesta? Sonhos, atos falhos, xistes, né? Então, essa é uma forma do inconsciente se manifestar. Diariamente, o trabalho psicanalítico nos traz a experiência de que é possível uma tal tradução. Isso requer que o analisando supere determinadas resistências, as mesmas que outrora, rejeitando-a ou do consciente, transformaram um dado em material recalcado. Então, esse primeiro parágrafo eu já acho magnífico, assim, para, né, demonstrar tudo que a gente vive em consultório, né? E aí, gente, também vamos criar, né, quebrar, na verdade, as nossas expectativas, né, que quando analisando, né, um paciente chega aqui para a gente, que a gente vai acessar esse inconsciente, né, de forma, não, né, e o Freud, ele traz aqui, ó, o inconsciente tem o âmbito maior, né, o recalcado é só uma parte, né, então a gente não vai, né, assim, muitas vezes a gente, eu ouço isso muito, né, a gente ouve nos grupos de supervisão, né, de outros colegas, mas eu não estou conseguindo chegar, né, entenda que esse é um trabalho, né, por isso que uma análise é longa, né, olha quanto mecanismo de defesa tem ali defendendo o que está recalcado, por isso que a gente tem que ter, né, paciência, resiliência, e tempo ao tempo, e é conforme o inconsciente daquela pessoa está permitindo trazer ali, tá? Então, o processo de recalque não consiste em eliminar a ideia que representa a pulsão, mas impedir que ela se torne consciente. O processo de recalque, né, como eu disse, não vai fazer com que o trauma deixe de existir, não é porque eu recalcou, tá tudo certo. Não, né? Hoje a gente entende, né, que o recalque ele é um mecanismo de defesa, que ele protege ali né, o consciente, algo que o ego, o eu, não ainda está pronto para lidar, e ele faz esse movimento de recalcar, né? Mas em nenhum momento a ideia é eliminar, né, o que representa a pulsão. É só impedir que ela se torne consciente. E aí eu fui pegando alguns pontos principais. Ele é um texto de quase 40 páginas, né? Então, eu vou trazer aqui as questões principais. Algumas coisas ficarão de fora, aqui não vai dar para trazer tudo, mas vamos juntos aqui tentando, né, construir essa ideia aí do inconsciente. Então, lá no capítulo 1, né, o Freud, dentro ali do texto, o Freud traz, né, justificação do inconsciente. E aí ele começa esse capítulo dizendo, né, o direito de supor uma psique inconsciente e de trabalhar cientificamente com essa hipótese não é contestado de muitos lados. A isso podemos replicar que a suposição do inconsciente é necessária e legítima, e que possuímos várias provas da existência do inconsciente. Tá? Então, o Freud ele não estava preocupado em... depois eu vou...
Eu tinha outro, acho que eu vou voltar a falar isso, né? Mas a preocupação do Freud ali, né? Ele não estava preocupado em localizar, tá? Onde o inconsciente está. Ele vai até falando, né? No capítulo, ele traz algumas coisas ali do córtex pré-frontal, mas a ideia não era localizar isso no corpo. A ideia, né? Por isso que ele coloca aqui, né? Pode ver, né, onde eu li, a suposição do inconsciente. É uma suposição que esse inconsciente existe, porque não existe, né, um exame, um raio-x, uma prova que vá, né, um exame, uma ressonância que, tá, vou colocar o sujeito ali, a pessoa ali, eu vou ver onde está o inconsciente. Não, né? Por isso que é esse mito da psicanálise, mas aí como esse inconsciente, né, a suposição do inconsciente é necessária e legítima, mas como que ele dá provas para a gente que ele existe? Através dos atos falhos, dos sonhos, dos sintomas, e dos pensamentos espontâneos cuja origem desconhecemos, né? Então, até eu tenho um livro que, deixa eu pegar para mostrar para vocês. Esse aqui é bem interessante também, se vocês quiserem aprofundar, né, aí os estudos, que é dessa coleção aqui para ler Freud. Esse daqui é o Inconsciente, é do Daniel Omar Pérez. Então, para ler Freud, Onde Mora o Desejo. Ele dá exemplos, né? Ele vai trabalhando essa ideia do inconsciente, é bem interessante, e ele fala disso, né? Esses pensamentos espontâneos, cuja origem desconhecemos. Então, acho que ele traz um exemplo assim: eu estou no trabalho e estou pensando nas minhas férias. Mas aí eu estou nas minhas férias e estou pensando no trabalho. Então, são esses pensamentos, né, de que a gente desconhece. Estou nem de férias, queria estar totalmente relaxado? Gostaria, mas o inconsciente está ali, né, e está mandando pulsão para a gente. Então, isso é a prova, e são provas, né, de que esses pensamentos espontâneos, né, esse inconsciente, ele existe. Caroline, eu vi que você ergueu a mão, mas eu vou pedir para você guardar a sua pergunta e fazer lá no final. Tá joia? Obrigada. E então o Freud, né, traz e apresenta essa ideia do aparelho psíquico, ele faz essa metáfora, né, do iceberg, né, que para quem passou pelas formações aí de psicanálise, né, essa ideia é muito trabalhada, né? E aí o que a gente vê aqui, né? Veja, então, nessa imagem que eu trouxe aqui, né? O inconsciente, ele é a maior parte do nosso aparelho psíquico. A maior parte. Né? Aí a gente tem o consciente, que é a pontinha lá do iceberg, e esse pré-consciente, né? Que ora ele está mais para o consciente, né? Como se fosse a água ali do mar batendo, né? E ora ele está mais para o inconsciente. Tá? Mas vamos olhar, gente, assim, isso eu demorei para entender, acho que eu não saí da minha formação em psicanálise na época com isso fechado, mas o pré-consciente, ele está mais para o consciente, tá? Então, o consciente, hoje eu vou falar bastante isso, o consciente e o pré-consciente, eles estão aqui na mesma instância, o inconsciente já é a área, né, que, por isso que eu falei que esse pré-consciente é o que se assimila em outras abordagens, quando se fala de subconsciente, que é algo que não está, né, o que está no inconsciente, gente, está ali recalcado, a gente não tem acesso, tá? Então, o que a gente tem no pré-consciente, ele está muito mais para a consciência. Tá? E aí, como eu disse ali, né, o psiquismo ele não tem características físicas, ele não tem uma localização, né, no corpo humano. Ele né, não tem. É a mesma coisa quando a gente estava falando lá
das pulsões, né? Não tem, assim, a pulsão, não é que a pulsão está em alguma parte específica, a gente pensa em cérebro, em mente, a gente fala, né, saúde mental, mas não tá, a pulsão está no corpo todo, né? Assim como o nosso aparelho psíquico. E é difícil no começo, né, assim, a gente entender isso, mas conforme a gente vai avançando nos estudos, conforme a gente vai vivendo, né, assim, a clínica, experienciando, ouvindo as pessoas, cada vez a gente tem mais provas, né, da existência desse inconsciente. E aí o Freud, ele fala, né, ali passando, né, ainda no capítulo 1, nós atribuímos a cada outro indivíduo nossa própria constituição, né? O que é isso, né? O mecanismo de projeção, né? E identificação. Tem até aquela frase que dizem que é de autoria do Freud, mas não tem nenhuma comprovação, não tem nenhum texto dele, né? Mas como é que é? Quando Pedro fala de Paulo, sei mais de Pedro do que de Paulo. Então, esse mecanismo, né, inconsciente, eu falo do outro, mas eu estou falando de mim mesmo, né? Então, eu atribuo a cada outro indivíduo a minha própria, né, constituição. Hoje mesmo, aqui, antes de vir aqui falar com vocês, eu estava atendendo uma jovem que tem muito esse funcionamento na relação com a mãe dela. Então, a mãe dela faz muito essa projeção nela, o que a mãe dela gostaria de ter vivido, né, e a gente chegou em conclusão isso, né, em análise, o quanto a mãe dela gostaria de ter vivido aquilo e não pôde, o quanto que a mãe dela projeta, né, isso nela. Então, são questões que estão recalcadas na mãe, que ela projeta na própria filha, essa identificação. E aí, né, a psicanálise adverte para não se colocar a percepção pela consciência no lugar do processo psíquico inconsciente. Tá? Aqui eu trouxe isso só para a gente pensar também nos nossos atendimentos, quando, né, e por isso que a gente entende que a psicanálise é um processo muito único, muito subjetivo, muito individual, né, que, né, muitas vezes, talvez, assim, como analista, a gente está aqui no lugar da escuta, e o paciente traz algo que a gente interpreta pela nossa vivência, pela nossa própria constituição. Então, a gente tem que tomar, né, estar muito atento a esse mecanismo, para a gente não ouvir, né, o que o paciente está trazendo, baseado nas nossas vivências, porque para né, determinadas vivências, para um pode recalcar, o outro não, né, é muito único, e isso vale para a gente na nossa posição de analista também, então, né, tá muito atento a esse processo, por isso, né, que a gente sempre está reforçando sobre o tripé, né, da psicanálise, a nossa própria análise e a supervisão, para entender se você não está nesse processo de interpretando algo que o paciente está trazendo a partir da sua vivência. Então, vamos olhar também para os nossos inconscientes. Aí, lá no capítulo 2, pluralidade de sentidos do inconsciente e o ponto de vista topológico, eu coloquei essa imagem aqui, só para a gente, né, pensar, né, diferenciar. Então, né, como eu disse lá no começo, o que está recalcado, né, a gente não está esquecido, né, então é diferenciar isso, né, esquecido é diferente de recalcado, tá? A gente recalca o que é desagradável, né? A gente não recalca vivências agradáveis, né, coisas boas, a gente recalca o que é ruim. Então, o que está recalcado é algo que é uma vivência que não foi boa, que o sujeito não conseguiu lidar, entra esse mecanismo de defesa que é o recalque, e isso fica lá, né? E aí, como que ele pode vir à tona? Através dos sintomas, e aí eu vou falar no próximo slide os funcionamentos nas neuroses, né? E aí isso está recalcado. É bastante diferente de esquecido,
E aí, gente, também, só para situar, para a gente se situar no texto quando, né, fizer a leitura, que inconsciente, quando Freud escreve a palavra inconsciente, consciente, vocês vão ver que tem momentos que ele escreve inconsciente, consciente. Ele está falando mais num sentido descritivo, né? O que está, ele está ali descrevendo, né? Falando da teoria. Quando ele traz ICS, né? ICS, pode ver que em alguns momentos ele traz, né? Só a sigla. Aí ele está falando do funcionamento sistemático mesmo, tá? Então também fiquem atentos, né? Aí. E aí a gente vai olhar então para esses dois sistemas, né? Então vamos lá, como, né, eu disse ali, o inconsciente é essa primeira fase, né? É o que está, né, mais ali debaixo do iceberg. O pré-consciente e o consciente já é uma segunda fase. Entre o inconsciente, né, até o pré-consciente e o consciente, é onde nós temos a censura, né, onde se tem a censura. Então, ali no, né, o nosso aparelho psíquico é muito dinâmico, né? Então, é esse trabalho, né, essa energia, essas pulsões ao todo tempo funcionando aqui dentro da gente, e é interno, e aí, né, tem uma pulsão, tem algo ali que vem, esse recalcado vem, ele quer chegar no consciente, e aí ele sofre uma censura. Mas o que é importante aqui? A gente olhar, né, e lembrar, como eu mencionei, que o pré-consciente, então, ele está mais próximo do consciente. O inconsciente é essa primeira fase do aparelho psíquico. Então, a nossa topologia psíquica nada tem a ver com a anatomia. Ela se refere a regiões do aparelho psíquico onde quer que se situe no corpo e não locais anatômicos. Então, essa preocupação, né, do Freud de trazer para a gente que não tem uma localização, né, física, né, essa topologia, esses sistemas que a gente tem aqui, que eu mostrei nesse slide, ele nada tem a ver com anatomia. Se refere a regiões do aparelho psíquico, onde quer que se situe no corpo, mas não em locais anatômicos. Então, não era uma preocupação do Freud. E aí, lá no capítulo 3, né, o Freud vai falar de sentimentos inconscientes, escrevi errado ali. Sentimos uma emoção de forma equivocada, pois ela se uniu com outra ideia. E eu vou falar da cadeia dos deslocamentos, né? Mas só reforçando aqui, o objetivo do recalque, qual que é? É não sentirmos o afeto, tá? É não sentirmos a angústia. Então, sentimos uma emoção de forma equivocada porque ela se une com uma outra ideia. Então, o que eu falei para vocês, né? Então, o recalque já está lá recalcado. E nós vamos fazendo esses recalques ao longo da nossa infância. A criança não tem ferramentas para lidar com muitas das situações, a criança usa muito da fantasia, é por isso que quando a gente vai para análise, a gente vai trabalhar muito o que vem, né, e quando a gente atende na clínica, né, o Ferenczi fala, nós atendemos a criança no adulto, né, então nós analistas, se vocês estão aí e falar, eu nunca vou atender criança, eu não atendo criança, não me dou bem com criança. Atende criança, sim. Né? Você atende a criança que chega ali no adulto, porque os nossos recalques vêm muito desse período, né, infantil. E aí, o objetivo do recalque é não sentirmos esse afeto, né? E o afeto, vamos lembrar, o afeto não é o afeto que a gente entende do senso comum, o afeto de afetuoso, de carinho, não é isso. O afeto é tudo que nos afeta, né? Então, uma angústia é um afeto, né? Então, o objetivo do recalque é não sentirmos essa angústia, por isso que ele recalca. E aí, por exemplo, né? A gente vai falar aqui, deixa eu ver se eu já falo agora.
dos deslocamentos, né? Vou falar aqui, né? Então, né, quando a gente está falando ali da topologia, né, então está lá o inconsciente, eu falei da criança. A criança, então, ela vivencia uma situação ali que ela não está pronta, e às vezes, gente, não precisa nem ser um trauma grande, não. É a mãe falar, eu vou sair para trabalhar. Se a criança não consegue, né, lidar com aquilo, e a fantasia, e isso é angustiante para a criança, né? E a gente sabe, estudando, né, até outros teóricos, como muitas fases da vida são traumáticas, né? O desmame é traumático, o complexo, né, vivenciar o complexo de Édipo, né, essa passagem pelo complexo de Édipo, ver que a mãe, né, ali a gente estudou a introdução ao narcisismo, né, a majestade, o bebê, ver que a mãe não é só dele, tudo isso vai sendo traumático. Então, a criança não consegue lidar com isso, é angustiante para ela, então, para esse afeto não chegar nessa segunda fase, né, da topologia do aparelho psíquico, né, não chegar no consciente, no pré-consciente, acontece o recalque, tá? E aí, o que a gente vai fazendo? A gente vai atualizando esses recalques, né? Por isso que eu coloquei aqui, sentimos uma emoção de forma equivocada, porque ela se uniu com outra ideia. Então, a passagem do sistema inconsciente para o seguinte não ocorre por um novo registro, mas por uma modificação de investimento, né? Então, tem um contra-investimento, uma ideia substitutiva, e aí, uma ideia substituta, né? E aí a gente entra nesse termo aí do contra-investimento. Lembra que o Freud olhou, né, para o nosso funcionamento também de forma econômica? Então, a gente faz um investimento num objeto, só que se aquele objeto, né, não pode corresponder à situação, o que o nosso aparelho psíquico faz? Contra-investe, então tem a força, né, que retorna. E aí, vamos pensar assim, também baseado num caso clínico aqui meu, que foi muito legal essa semana. Por exemplo, né, uma pessoa que trazia para mim muitos problemas com o chefe. Então, meu chefe é muito ruim, meu chefe é muito chato, eu não dou bem com meu chefe é uma pessoa ruim, tá. E aí, né, a gente conversando, foi investigando outros trabalhos, e aí sempre em outros trabalhos tinha um outro chefe ruim, um outro chefe, um outro chefe. Então, a pessoa muda de trabalho, chega nesse trabalho, o chefe não é bom, o chefe. E aí, qual foi, né, a conclusão que a gente chegou a partir daí? É uma pontinha ali, tá? E não é uma conclusão, não. É uma hipótese ainda, vou mudar a palavra. Uma hipótese, né? Quem que é esse chefe? Né? E aí ele começa a me trazer as questões com o pai, né? Então, essa figura de autoridade do chefe, ele está fazendo o quê? Né? É uma ideia substituta, ele está deslocando para o chefe, né? O chefe que ocupa essa posição de autoridade, né? O que ele recalcou da figura de autoridade do pai, essa ideia substituta ele está deslocando para o chefe, né? Então, olha que interessante a gente, né, sempre observar essa atuação, né, do nosso deslocamentos. E aí eu entro, né, aqui nesses exemplos do processo de recalque, tá? Para a gente fixar isso, né? E aí o exemplo das neuroses, né? O Freud, então, ele fala da fobia, e ele chama, né, essa fobia de histeria de angústia. Então, quando a gente lê histeria de angústia, entendam como fobia, tá? E histeria de conversão, aí são as histéricas. Por quê? Porque é a conversão para o corpo, né? Então, vamos pensar assim, né? A histeria de angústia, né? É essa angústia que está ali dentro, que é a fobia, né? A histeria, a
que seria de conversão, é o que vai para o corpo, que converte para o corpo, e a obsessiva, que são os pensamentos, os rituais, tá? E aí, então, esse exemplo aqui do processo de recalque da fobia. Então, a primeira coisa que acontece ali é esse sentimento de angústia sem um objeto. E alguma coisa, né, tem um recalque ali, e eu sou, né, algo externo acontece, e esse recalque, né, essa pulsão, assim, tenta chegar ali no consciente, ele tenta fazer essa passagem do inconsciente, e vem, o que chega para a gente é uma angústia, mas eu não sei por que eu estou angustiada. É uma angústia, assim, sem um objeto. E aí eu desloco para um objeto. Por exemplo, a fobia, né, ou uma barata. Eu desloco, é medo da barata. Só que não é, a barata, ela entra ali como essa tentativa de racionalizar, né, para essa angústia ter um nome. Por exemplo, né, o caso do pequeno Hans, que o pequeno Hans, né, as angústias, né, as questões que ele tem ali com o pai, ele desloca para o cavalo, e aí ele começa a ter medo de cavalo, né? Então, primeiro vem essa angústia sem objeto, depois tem esse deslocamento, né? A gente encontra um objeto para ter nome, né? Então, sempre que chegar um caso na sua clínica de fobia, né? Então, a gente, né, se a gente for pensar em outras abordagens, o que elas vão fazer, né? Então, vou falar, né, assim, da cognitiva comportamental. A pessoa tem medo de elevador. Então nós vamos fazer exercícios para você parar de ter medo de elevador. Então tem a dessensibilização, a gente vai um dia só na frente do elevador, um dia você vai apertar o botão do elevador, outro dia você vai entrar no elevador. Mas e aí, gente, assim, resolve? Nem estou falando da abordagem, tá? Eu estou só dando um exemplo de como funciona, né? Porque é muito do consciente, essa é a diferença, né? Então, essa abordagem, ela vai tratar o consciente, é o medo do elevador, ela vai tratar o medo do elevador, né? O que nós, psicanalistas, vamos fazer? Não, né? Vamos entender o que esse elevador tá significando, né? Por que desse elevador? O que esse elevador tá representando ali, né? O que ele está substituindo? E aí a gente vai buscar o que está recalcado. O que está recalcado? Por que nessa fobia? Eu lembro também de um caso, gente, isso ainda quando eu estava fazendo minha formação em psicanálise, que foi ouvindo supervisão de outros colegas, que ficou muito marcado para mim, que tinha uma pessoa em consultório que ela tinha muito medo de borboleta. Medo de borboleta, medo de borboleta. E aí, em análise, longos anos de análise, olha a conclusão ela chegou. Olha que legal, assim, eu achei muito lindo. A mãe deixava a criança sozinha no berço. A mãe, e talvez nem por maldade, assim, o tempo da mãe chegar enquanto a mãe estava fazendo as coisas de mãe ali, o tempo dela, ela tinha um mobile em cima da cama de borboleta. Então, a criança chorava, né, tinha essa angústia, né, a mãe queria sair ali do berço, era um bebê, a mãe demorava para chegar, tinha esse mobile de borboleta, e a criança recalcou isso, e então a fobia veio de borboleta animal mesmo. E através da análise, trabalhando, chegou-se então a esse momento, conversando com a mãe, você tinha um mobile de borboleta. E então, né, ela pôde se desvencilhar dessa fobia. Então, quanto mais os contrainvestimentos sensíveis e alertas forem distanciados do substituto temido, mais precisamente poderá funcionar o mecanismo que deve isolar a ideia substituta e dela afastar excitações novas. Então, esse é um parágrafo, né, que eu tirei ali do texto. Quanto mais os contrainvestimentos,
né, quanto mais contravestimento a gente faz, né, para distanciar do substituto temido, mais o recalque vai funcionar, né, mais o mecanismo que deve isolar a ideia, né, substituta e dela afastar situações novas. E aí a gente entra na cadeia do deslocamento, né, então a gente sente essa angústia, tem um contrainvestimento e a gente desloca, né? Então, quanto maior a cadeia de deslocamento, mais pesado os sacrifícios da liberdade pessoal. Então, aquele exemplo que eu dei do chefe, do pai, né? Então, vem a angústia ali do pai, um pai rígido, um pai controlador, um pai que não dava essa liberdade. A criança contra-investiu isso, por quê? Porque eu não posso odiar meu pai, porque eu tenho que amá-lo, porque, né, eu tenho que honrar pai e mãe, de tudo que a gente, né, conhece. A criança recalca isso, e aí o que ela faz? Ela desloca. Então, quando ela vai para a empresa e encontra um chefe que, né, remete a ele, a esse pai, um chefe rígido, um chefe que cobra, um chefe que faz pressão, remete a esse pai, ele desloca para o chefe. Então, ele não está tratando, né, olhando, não, é meu pai, ele está deslocando para o chefe. E aí ele muda de trabalho e encontra outro chefe e outro chefe. Né? Então, quanto maior a cadeia de deslocamento, mais pesados os sacrifícios da liberdade pessoal. E aí a gente vai lembrar de qual texto? Né? Do repetir, né? Do quanto que a gente, né, o recordar, repetir, elaborar, o quanto que a gente, né, que nós, e a gente se inclui nisso também, né, o quanto que a gente continua fazendo esse movimento, né, do deslocamento, do recalque, e não lida com o que de fato está ali inconsciente, e vai continuando, né, e essa cadeia vai aumentando cada vez mais. E aí eu já estou partindo, tá, para os finalmentes. Vamos fechar, então, com as características do sistema inconsciente. Então, o que o Freud fala ali. Qual que é uma característica do sistema, né, do inconsciente? Ausência de contradição, processo primário, que é essa mobilidade dos investimentos, então, eu desloco para outros, atemporalidade, e substituição da realidade externa pela psíquica. Então, o inconsciente, né, gente? Então, essa ausência, né, de contradição, esse processo primário, né, esse deslocamento para outros objetos, a atemporalidade. Hoje eu atendi uma mulher que chegou pela primeira vez, que nós estamos começando, né? Foi nossa segunda conversa. E ela me contou uma situação traumática, assim, uma situação vivenciada, com nível de detalhes muito claro para ela. E aí eu perguntei assim, quando é que foi que isso aconteceu? Aí ela disse, tem uns 20 anos. Tem 20 anos, gente, e ela trouxe no nível de detalhes, assim, claro, não é algo inconsciente porque ela trouxe, né, e já é algo que se relaciona com uma outra situação, mas, né, como eu disse, que o inconsciente, ele vai só atualizando o recalque enquanto a gente não olha para ele, enquanto a gente não faz esse trabalho de elaboração numa análise, que é atemporal. Ela traz uma situação vivenciada com nível de detalhes, tá? E a substituição da realidade externa pela psíquica. O que o Freud está falando aqui? A fantasia, né? Então, quando a gente lê lá os textos de neurose, psicose, perversão, o quanto, né, essa fantasia, ela tem um papel, né, então a fantasia, o quanto que a gente substitui a realidade externa pela psíquica, e o quanto na neurose uma fantasia é sofrida, né, algo que a gente cria e que de fato nem aconteceu e nem vai acontecer. E, para finalizar, né, as características do sistema pré-consciente. Então, ao sistema pré-consciente cabem, além disso,
o estabelecimento de uma capacidade de comunicação entre os conteúdos das ideias, de maneira que possam influenciar uns aos outros, a ordenação temporal deles, a introdução de uma ou várias censuras, a prova da realidade e o princípio da realidade. Também a memória consciente parece depender inteiramente do pré-consciente. Ela deve ser claramente diferenciada dos traços mnêmicos em que se fixam as experiências do inconsciente, né? Então, lembrando, né, que, né, vamos ter isso, né, tá muito claro aqui no texto, né, o quanto que, então, o pré-consciente, ele, né, é essa ponte aí para o inconsciente. Então, a pulsão, né, ela vem, primeiro ela passa, né, por esse pré-consciente. Então, o pré-consciente, ele tem essa capacidade de comunicação de conteúdos da ideia, né, que influenciam uns aos outros, a ordenação temporal, as censuras, né, o princípio da realidade. Então, o pré-consciente, talvez a gente não dê muita importância para ele, né, quando a gente pensa no aparelho psíquico, muitas vezes a gente pensa, tá ali o consciente, né, então eu penso no, né, no id, porque daí é em 1920, tá, nós chegaremos lá, que o Freud vai rever, então, e vai criar a segunda tópica freudiana, né, até 1920, ele trabalhava com essa tópica do consciente, pré e consciente, depois ele vai entrar, né, aí no que a gente conhece de eu, isso, supereu, ou ego, id e superego, dependendo da tradução. Então, aí quando né, a gente pensa, não, é o inconsciente, é o ego, né, o eu, que tem que dar conta ali das pulsões. Aqui, até então, também o Freud não falava de supereu, né, não falava dessa instância, que também é muito importante, né, no nosso funcionamento. Então, o Freud está construindo, né, a teoria, então, vamos lembrar, né, que a gente está lendo um texto de 1915, é 1920, que tem essa virada, mas nesse momento, né, a gente entende aí que o pré-consciente é ele que vai trabalhar nesse lugar da censura, que é ele que vai trabalhar as pulsões. Então, a comunicação entre os dois sistemas, né? Para o consciente, a inteira soma dos processos psíquicos, para a consciência, a inteira soma dos processos psíquicos aparece como o reino do pré-consciente. Uma parte enorme desse pré-consciente se origina do inconsciente, tem caráter dos derivados deste e submete-se a uma censura antes de poder se tornar consciente. Então, é tudo isso que eu falei agora, né? Então, é nesse pré-consciente que vão acontecer as censuras, né? E a gente vai entender, né, várias formas aí desse conteúdo ser censurado, né? Então, ou a gente recalca de novo, vamos lembrar lá do texto, né, das pulsões. No Freud diz que a gente tem que dar um destino para essas pulsões. Então, a pulsão vem lá do inconsciente, ela chega nesse pré-consciente, antes dela atingir o consciente, tem a censura, e é preciso dar um destino para ela. Então, ou a gente vai recalcar de novo, ou, né, essa censura, né, essa pulsão pode retornar para o próprio eu, né, uma forma aí de melancolia, né, num retorno, né, da atividade para a passividade. Então, a gente vai buscar, né, ou a gente vai sublimar. Então, nosso aparelho psíquico vai buscar meios, tá, de lidar, tá, com essas pulsões, vai dar destinos para elas. Tá joia? Então, eu vou encerrar por aqui, tá? É um texto longo, mas é um texto, eu vou dizer assim, esse é um texto particularmente, né, que eu gosto de ler, diferente de, né, de alguns textos mais pesados, como Além do Princípio do Prazer, que a gente está lendo agora. Esse é um texto, né, que o Freud, então, né, tenta, né, delimitar esse conceito fundamental que é o inconsciente. Ele vai falando para a gente como
esse inconsciente dá indícios da existência dele, ele apresenta para a gente, né? Então ele reformula, ele coloca aí, né? Não reformula ainda, mas ele traz, né? O inconsciente, o pré-consciente, então o inconsciente como uma instância, né? Uma fase separada desses outros dois. Ele fala do contra-investimento, ele fala do recalque, ele fala, né? Que o recalque, né? Tem essa função que não é fazer com que aquilo seja esquecido, não é esquecido, né? Mas aí a gente vai trabalhar, né, com quem chega, né, para a gente nas nossas análises, sempre lembrando, né, dessa máxima que não é sobre esquecer, né? Eu não vou fazer com que você esqueça uma vivência traumática, não tem, né, como isso acontecer, faz parte da história de cada um, aconteceu, né? O que o processo analítico vai fazer é você conseguir olhar para essa vivência sem sentir tanta dor, né? Fazer com que você não continue repetindo, né, de forma inconsciente, que você não desloque, né? Então, deslocamento também, né, é uma coisa, e pensem aí na vida de vocês o quanto que a gente desloca, né? Às vezes você tem um dia muito ruim no seu trabalho, né, para quem aí vem de outras áreas, aí você tem um dia péssimo com o seu chefe, só que aí você, né, você já tem aquele seu conteúdo recalcado, o chefe, ele já é esse para onde você está deslocando, mas você também reprime, aí vem a repressão, você reprime, você não fala, você não responde seu chefe, você reprime, e aí você chega em casa, você desconta na companheira, no companheiro, no parceiro, na parceira, no cachorro, no papagaio, né? Então, a todo momento, no trânsito, né? Pensem aí nas vidas de vocês, quando vocês estão no trânsito, ou vocês, ou que vocês veem no trânsito, quanto que, né, tem deslocamento nesse trânsito, nas atendentes de telemarketing, né, vem tudo ali, né, então o deslocamento é algo que a gente está fazendo, né, e por isso que a gente tem que ter atenção a isso, né, não vamos viver essa vida de forma inconsciente, o inconsciente está ali, ele existe, mas vamos olhar para o que, né, e vamos ajudar os nossos pacientes a olhar para o que está se repetindo, para o que está se tornando sintoma, para o que está doendo, para o que está machucado, porque não é porque aconteceu no passado, mas continua atingindo ainda hoje, né? Não é tão passado assim. Tá joia? Então, obrigada, muito obrigada por terem vindo. Eu vou, só antes da gente encerrar, mas fiquem por aí, né? Então, o nosso próximo encontro é daqui 2 semanas. Além do princípio do prazer, nós vamos conversar. Quem está participando lá no grupo de terça, ótimo. Quem não está, tenta ler o texto. Realmente não é um texto tão gostosinho de ler, assim, é um texto mais árduo, mais trabalhoso. Mas mesmo se não ler, venha aqui, né? Pode ser que a gente conversando fique mais fácil, mais compreensível. Tá joia? Eu vou, então, parar a gravação, mas fiquem aí, por favor, para a gente conversar. Muito obrigada.